Uma satisfação estar aqui com os irmãos, poder falar da palavra de Deus, mas o que eu peço aos irmãos é que peço a Deus para que Ele venha falar aos nossos corações por meio daquilo que Ele tem nos revelado. Sabemos que temos muito mais que conhecer a respeito dEle, da Sua palavra. Isso que nós temos tratado hoje na escola bíblica, dominical com a juventude, foi muito bom, E meu desejo é que essa mensagem venha transformar nosso modo de pensar, que nesse modo de pensar nós venhamos a mudar o nosso modo de agir, e nesse modo de agir venhamos a impactar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Vamos abrir um texto de 1 Coríntios, no capítulo 15. Parece que os irmãos estão um pouco assustados, não sei se é por causa do meu cabelo ou porque eu estou de social. Os dois, né? 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler apenas o versículo 33 e 34, que diz o seguinte: Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Nosso querido Pai, nós queremos clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor nos dê um espírito de revelação, um espírito de sabedoria na compreensão do Senhor. Queremos pedir ao Senhor que ilumine os olhos dos nossos corações para que a gente entenda as verdades da Tua palavra, Pai. Me ajude, Pai, como ministro da Tua palavra, transmitir a Tua mensagem, Deus, com toda a pureza, com toda a mansidão, Pai, submissão ao Senhor, para que eu possa, Deus, ser instrumento nas mãos do Senhor para a edificação do meu povo, Pai. Esse é o meu pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. É um pouco assustador esses dois últimos versículos, já começar lendo eles, mas eu queria dar um resumo daquilo que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. O que Paulo está tratando nesse capítulo? Bom, alguma coisa nós podemos perceber que está errado na igreja de Corinto, certo? Alguns irmãos nessa igreja estavam pregando que a ressurreição dos mortos não existia. Esse era o problema. A igreja estava começando a pregar sobre isso. Algumas pessoas começavam a falar umas com as outras isso, testificando que isso era uma verdade, que não existia a ressurreição dos mortos. Irmãos, isso era um problema seríssimo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção da igreja é que esse texto vai falar sobre a ressurreição dos mortos e como é importante nós crermos a respeito disso, desse assunto, dessa verdade. Não crer nisso trazia problemas seríssimos para a igreja, que afetava a vida da igreja, a sua fé, o amor e a esperança da igreja. Bom, no versículo 1, no versículo 2 do capítulo 15, Paulo começa demonstrando a necessidade de falar do evangelho novamente para os irmãos da igreja de Corinto. E ele vai dizer que este evangelho é onde os irmãos estão firmes. É esse evangelho que vocês estão firmes. E também este evangelho que traz a salvação para vocês. A salvação daqueles que se agarram firmemente nessa mensagem. As pessoas que ouvem dessa mensagem e se agarram nela como sua esperança, como fé, como confiança, que recebem a salvação. E, se por acaso esses irmãos não se apegassem à palavra, se não depositassem a sua fé nesse evangelho, que era necessário fazê-lo, todas as coisas que eles creram, tudo que foi pregado, tudo que foi ensinado, era inútil.
Por isso que é necessário a compreensão do Evangelho e se agarrar firme a esse Evangelho. Sem fé no Evangelho, é tudo inútil aquilo que cremos. Logo em seguida, no versículo 3 até o versículo 11, Paulo começa a mostrar como esse Evangelho, como a ressurreição de Jesus Cristo, provando a ressurreição de Cristo, que era verdade. E ele começa falando sobre como Jesus Cristo se apresentou para os discípulos, como Jesus Cristo se apresentou depois da ressurreição para ele mesmo, como as escrituras do Antigo Testamento estavam provando que era necessário isso acontecer. Versículo 3 até o versículo 4, começa a mostrar sobre as escrituras, que a morte de Cristo foi por causa dos nossos pecados. E isso está onde? Em Isaías 53, versículo 5, que diz: mas ele foi traspassado pelos nossos pecados e moído pelas nossas transgressões, e o castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. As profecias estavam apontando na necessidade de que o Salvador deveria morrer, não é? As escrituras provavam isso. Como também Salmos capítulo 16, versículo 9 até o 10 diz: por isso o meu coração se alegra no íntimo, exulta, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Oséias capítulo 6, versículo 2, depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Nós temos as escrituras provando a necessidade da morte do Salvador, como também da sua ressurreição. Do versículo 5 até o versículo 8, ele vai falar que depois da morte de Cristo Jesus, Jesus apareceu para Pedro, depois de Pedro apareceu para os 12, depois dos 12 ele apareceu para 500 pessoas, e depois de aparecer para 500 pessoas, apareceu pessoalmente para Tiago, depois para os apóstolos, e como que nascido fora de tempo, apareceu para Paulo. Paulo foi o último que presenciou, né? Aliás, que Jesus se fez presente na vida dele, né? Pessoalmente, né? E no terceiro ponto, no versículo 9 até o 11, a gente vê que Paulo começa a dar testemunho da sua conversão. Ele começa a dizer que ele é o menor dos apóstolos, né? Como nascido fora de tempo. Ele diz que ele é indigno desse chamado, por quê? Porque perseguiu a igreja, matou muitos, mas que pela graça ele é o que ele é. Ele não torna a palavra inútil. Prova disso é a pregação aos de Corinto. Pela graça, Paulo trabalhou muito mais do que os apóstolos, muito mais, ele diz, né? Eu trabalhei muito mais que eles, mas tudo isso pela graça, por isso estou pregando a vocês. A diferença entre eles, o apóstolo, né, os apóstolos e Paulo, é o trabalho e não a mensagem, tá bom? Ele falou que ele exerceu muito mais, indo para as outras regiões, pregando o evangelho para as outras províncias, muito mais do que os apóstolos. Mas a mensagem era a mesma. E qual era a mensagem? Cristo ressurreto. Essa era a mensagem que Paulo pregava em todos os lugares onde ele ia. Provando por meio de testemunho das Escrituras, provando por meio de testemunho de muitos apóstolos e servos do Senhor, e colocando sua vida como testemunho também, falando que Cristo Jesus ressuscitou. Mas os coríntios, o que eles estavam pregando? Que não existia ressurreição. Irmãos, queria colocar aqui 7 problemas que aconteciam na igreja por falta de compreensão. Porque não acreditavam que a ressurreição dos mortos era realmente uma verdade. Versículo 14. Primeiro, se vocês não creem na ressurreição dos mortos, a minha pregação é inútil. Tudo que prego é inútil. Tudo que ensino é inútil. Sobre a encarnação, sobre a morte, sobre o preço para pagar os pecados, sobre as profecias, sobre as promessas, como novos céus e nova terra, sobre santificação, todos esses ensinamentos são inúteis se não crerem na ressurreição dos mortos. Segundo,
A fé é inútil. Ainda no versículo 14. Isso envolve salvação. Fé em Cristo. Do que adianta não crer na ressurreição dos mortos e crer em Cristo Jesus? Na vida de Cristo. Fé de que Ele de fato é o Filho de Deus. Fé em tudo que foi ensinado. A fé se torna inútil se não crê na ressurreição dos mortos. Terceiro, nós nos tornamos falsos testemunhos de Deus. Versículo 15. Nossos testemunhos é tudo mentira. Tudo que os apóstolos passaram, os 500, Tiago, eu, tudo isso é mentira. É um falso testemunho. Por aquilo que aconteceu nos versículos 13 e 11, como nós vimos. E também, tudo é mentira a respeito daquilo que Deus tem revelado. Se não crê na ressurreição dos mortos, os testemunhos que damos é mentira e aquilo que Deus testemunha é mentira. Quarto, Cristo não ressuscitou. Versículo 16 e 17. Para que ter fé em Cristo se Ele não ressuscitou? Está morto. Morreu. Acabou. E é interessante que nos versículos 16 e 15, eu vou ler para os irmãos, diz o seguinte: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. A fé se torna inútil e nós permanecemos em nossos pecados. Nós não estamos em Cristo, estamos em nossas obras, estamos em nossos pecados. Nós iremos nos justificar como? Se Cristo é a nossa justiça, se Cristo é aquele que nos justifica por meio de sua morte, por meio da sua ressurreição, que é por meio dele que nós seremos uma nova criatura, nós seremos transformados, nós seremos ressurretos dentre os mortos. Se vocês não creem na ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, a fé é inútil e também estamos ainda nos nossos pecados. Ou prestamos contas a Deus pelas obras de Cristo, ou prestamos contas a Deus por meio de nossas obras. Ou seja, nós não temos como justificar-nos. Versículo 18 vai dizer: neste caso, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quinto problema: os que dormiram e estão aguardando a ressurreição estão perdidos. Um exemplo. É como alguém que precisa voltar para casa de ônibus e não sabe que o ônibus nunca vai passar por aquele ponto. Está perdida aquela pessoa. Imagina alguém esperando o ônibus. Qual é o lugar aqui improvável aqui de... Onde? Na praça? Não, ali pega ônibus demais. Na Praça Bom Jesus. Oi? Aqui na porta... Não passa ônibus aqui não, né? Eu imagino alguém querendo ir para casa, aqui na porta da igreja esperando um ônibus. Está perdida. É como estar na fila do hospital para ser atendido sem saber que não existe médico. De que adianta esperar? É como um homem que sofreu um naufrágio e está há dias perdido no mar com a esperança de um resgate, mas que não sabe que nunca haverá resgate. Sexto problema, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Outra versão diz que nós somos o quê? Infelizes. Ser digno de compaixão não é bom, não. Infeliz. Se nossa fé em Cristo se limita às coisas desta vida, irmãos, somos miseráveis. Somos infelizes. Somos dignos de compaixão. Somos os mais desventurados dos homens. Do que adianta, irmãos, ter fé em Cristo para as coisas dessa vida e não crer na ressurreição dos mortos? Que adianta?
Vamos crer em Cristo que os problemas aqui na terra vão se resolver, que os meus problemas vão se resolver, irmãos. Se nossa fé se limita a essas coisas aqui, que tristeza nós temos. Nós somos desaventurados. Nossa fé não se limita às coisas aqui. Temos que parar de limitar a nossa fé. E por fim, evidência da incredulidade da ressurreição de Cristo está nisso, ó. Uma esperança em Cristo somente para as coisas desta vida. Evidência da incredulidade na ressurreição dos mortos está nisso. Esperança em Cristo somente para as coisas desta vida. Novamente, a evidência da incredulidade da ressurreição dos mortos de Cristo Jesus é uma esperança em Cristo somente para as coisas desta vida. E por último, irmãos, versículo 31 e 32 diz o seguinte: todos os dias enfrento a morte, todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, o que eu ganhei? Já que eu lutei para nada, sabe o que a gente pode fazer? Comer? Beber? Porque amanhã vamos morrer. É inútil o perigo que passamos por Cristo. Nós somos expostos a perigos, a nossos irmãos que estão em países de perseguição, estão sendo perseguidos de uma forma inútil, porque eles creem em um Cristo que não ressuscitaram. Estão morrendo inutilmente por Cristo. Enfrentam a morte todos os dias. Paulo diz que ele luta contra feras em Éfeso, que ele lutou contra feras em Éfeso, e ele não crê na ressurreição dos mortos, então é inútil o que ele fez. Para que o sofrimento pela causa de Cristo, se não haverá a ressurreição dos mortos? Irmãos, se morremos, morremos. Se vivemos, vivemos. Quer vivamos, quer morramos, seja para Cristo Jesus. Porque cremos na ressurreição dos mortos. Cristo, de fato, ressuscitou. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. 22. Pois da mesma forma como Adão, todos morreram. Em Cristo, todos serão vivificados. 23, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino para o seu Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Primeiro, irmãos, ele de fato ressuscitou dentre os mortos. Amém? Segundo, ele ressuscitou primeiro para que todos aqueles que crerem nele ressuscitassem logo em seguida, depositando sua fé em Cristo, pudessem também ressuscitar juntamente com ele dentre os mortos. Terceiro, a morte veio por meio de um só homem. Quem? Adão. Mas, a qual todos morreram. Mas a ressurreição veio por meio de um só homem. Cristo Jesus, a esperança da glória. A qual todos serão vivificados nele. E logo em seguida, 4 pontos. Ele diz uma ordem. Primeiro, Cristo ressurreto. Logo depois, aqueles que lhe pertencem. Terceira coisa,
Ele, por meio da sua ressurreição, destrói toda a autoridade. Sabe como ele faz isso? Ele de fato é Deus. Ele é Deus. Mas preste bem atenção, irmãos. A humanidade, ela pode temer a juízes, a governadores, a autoridades, né? A pessoas como imperadores, reis. Mas tanto essas pessoas quanto reis temem a uma autoridade chamada morte. É algo que está acima de todos os homens. Cristo Jesus venceu a morte. Por isso que Deus o colocou acima de toda autoridade. As autoridades temem a morte. Jesus vence a morte. O último inimigo, a morte. Portanto, porque tudo deve estar sujeito debaixo dos pés de Cristo Jesus. Todas as coisas. Todo poder e domínio deve estar sujeito a Cristo Jesus. Sabe por que poder e domínio? Não há nada nesse mundo, nenhum centímetro, milímetro, que Deus não diga, isso é meu. Ele conquistou tudo para Ele. Ele tem todo o poder, tem todo o domínio, o nome dele está acima de todo nome, ele está sobre toda autoridade e ele venceu a morte. E quinto, ele entrega o reino ao Pai dele. Quando tudo estiver sujeito, então o próprio Cristo se sujeitará àquele que tudo sujeitou, todas as coisas a ele. Versículo 28. Por que Cristo fez isso? A fim de que Deus seja tudo em todos. O alvo de Cristo Jesus é que por meio da sua morte e ressurreição, todas as coisas fossem dadas ao Pai. Para que Deus seja tudo em todos por meio dele. Por meio de sua morte, por meio de sua ressurreição. Por isso, irmãos, sim, Cristo Jesus ressuscitou. Agora, advertência. Versículo 33 ao 34. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. E digo isso para a vergonha de vocês. 3 pontos. Não ande com má companhia que corrompe a sua fé. Pare de ouvir. Hoje em dia, é mais fácil fazer isso por meio da internet. Vídeos no YouTube, que corrompe a fé. A juventude sabe muito bem o que eu estou dizendo. Que corrompe a fé. Para com isso. Chega de vídeo, chega de companhias que corrompem a fé. Em vez disso, não se tornem companheiros desses homens de má fé. Seja um companheiro que transmita a fé. Não caia nesse engano. Não caia. Segundo, recupere um bom senso. Perdeu o bom senso porque não creram na ressurreição dos mortos. Pronto. Acabou. É nessa vida que se limita, então pronto. Não. Agora que vocês sabem que é a ressurreição dos mortos, torne a ter um bom senso. Torne a ter um bom senso. A nossa fé influencia a nossa prática, irmãos. Se nós vivemos sem bom senso, falta-nos fé na palavra. É isso que falta. Tenhamos fé na palavra, tenhamos fé no Evangelho. A razão influencia nas nossas atitudes. O que influencia o nosso modo de agir é o nosso modo de pensar. Pense como Cristo pensa, tenha o pensamento de Cristo, faça da sua mente a mente de Cristo Jesus. Tenha bom senso. Terceiro, parem de pecar. O conhecimento da palavra nos faz viver uma vida de santidade. Muitas pessoas pecam por falta de conhecimento. Por não crerem que Cristo, por exemplo, libertou da morte do pecado. Se acham ainda escravos do pecado. Irmãos, conheçam a palavra. Isso liberta. O conhecimento da palavra nos faz viver uma vida de santidade. E é uma vergonha dizer isso. Mas existem pessoas, Paulo diz, no vosso meio que ainda não conhecem a Deus. É uma vergonha dizer isso. E perderam bom senso, vivem pecando.
e andam com más companhias. Isso é possível aqui acontecer? Eu não duvido, irmãos. Precisamos crer na palavra. Precisamos crer no Evangelho. Temos que crer que nós ressuscitaremos com Cristo, reinaremos com Ele, viveremos eternamente com Ele. E que essa fé mude nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Que a gente influencie aqueles que estão ao nosso redor. Que a gente não viva se entregando ao pecado. E que a gente glorifique ao Pai por meio das nossas vidas. Senhor, nosso Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome por Tua palavra. Senhor Deus, não há esperança, Deus, sem crer na vida de Cristo Jesus, na ressurreição de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque a morte era o maior inimigo que nós tínhamos, Deus. Mas a Tua palavra diz que o Senhor venceu a morte e está acima de toda autoridade, de todo principado, potestade. Que por meio de Sua morte o Senhor despojou toda a autoridade desses inimigos e os expôs à ignomínia, triunfando eles na cruz. Tu és, ó Deus, Cristo Jesus, a nossa esperança. Tu és, Cristo Jesus, a ressurreição dos mortos. Tu és, Cristo Jesus, a nossa vida. E nós estamos aqui como Teu povo, para voltarmos ao bom senso, para parar de viver em companhias que afetam, que prejudicam a nossa fé, como pessoas que influenciam na verdade da Tua palavra outros que necessitam de esperança. Somos o Teu povo, Pai, comprados pelo Teu sangue. Somos Teu povo, pertencemos a Ti, ó Pai, pois não há nada nesse mundo que o Senhor não diga que não pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ti, Deus, e somos o Teu povo. Nós louvamos ao Teu nome, Deus. Louvamos ao Teu santo nome pela Tua palavra. E nós cremos. Nós oramos gratos ao Senhor por ela. E que sejamos transformados por ela. Em nome de Cristo Jesus.